Olá! Como aqui em Roma essa semana a universidade trabalhou os desafios à teologia do percurso sinodal da igreja, ou seja, como é que a teologia pode ajudar a igreja a fazer esta conversão em uma igreja toda sinodal, eu pensei em trabalhar os dois aspectos que, a meu ver, são os mais problemáticos para essa conversão, ou seja, o que impede a igreja de entrar de cheio neste percurso tão querido pelo Papa Francisco, que é o percurso de uma igreja sinodal. Primeiro, recordemos que Francisco, quando faz o discurso pelos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, lá em outubro de 2015, ele deixa claro nesse discurso que o que Deus espera da igreja no terceiro milênio é uma igreja toda ela sinodal. E ser uma igreja sinodal é ser uma igreja da escuta, onde todos nós estejamos à escuta do Espírito Santo, porque o Espírito não fala apenas com os bispos, ele fala com a igreja inteira. E todos escutemos o Espírito e nos escutemos entre nós, ou seja, não basta que o povo escute os pastores, mas os pastores também têm que escutar o povo e recolher, por assim dizer, o sensus fidei que nasce desta escuta fiel que o povo de Deus faz ao Espírito Santo. Bom, os dois grandes problemas, ao meu ver, para este percurso são o clericalismo e a infantilidade religiosa ou teológica de grande parte do nosso laicado. O que é o clericalismo? Esse já é um problema que o Papa Francisco identificou há muito tempo, que é esta distância que nós temos entre clero e laicado. De modo que o clero, muitas vezes, se sinta uma espécie de elite, quase que uma aristocracia eclesial dentro da igreja, e faça com que tudo dependa dele. Quer dizer, essa distância, essa ideia de um clero que está acima do corpo dos fiéis, do conjunto dos fiéis, é um resíduo da eclesiologia pré-Concílio Vaticano II. A eclesiologia pré-Vaticano II era muito clara. Na igreja há dois grupos, duas classes, uma que governa e uma que é governada. Quer dizer, isso era afirmado claramente por Pio IX, por Pio X, Gregório XVI, todos os papas do século XIX até o começo do século XX. O Concílio Vaticano II inverte essa lógica e coloca como chave de leitura da igreja, e por isso para a nossa eclesiologia, a ideia do povo de Deus. Nós somos todos uma grande comunidade. Aquilo que faz de nós parte deste povo é o batismo. O batismo nós temos todos em comum. Todos nós fomos imersos na morte e na ressurreição de Jesus, renascemos com ele para a vida nova, somos a igreja. Dentro da igreja existem ministérios ordenados em favor e em função da igreja, de modo que toda a autoridade que nós exercemos é uma autoridade exercida para o serviço e não para o domínio. Então, recuperar a ideia do povo de Deus e dos ministérios como serviço é aquilo que faz com que nós consigamos renivelar as coisas e colocar o clero dentro do povo de Deus e não acima do laicato, como nós muitas vezes imaginamos. É claro que o problema do clericalismo, psiquicamente falando, está na questão do poder. Quer dizer, não tem nada mais oposto ao Evangelho de Jesus do que a busca pelo poder. E quando nós, padres ou bispos, buscamos poder, evidentemente que nós geramos uma igreja clericalista, clerical, e onde essa distância é sempre maior entre clero e povo. Esse é o primeiro problema. Decorrente deste problema, nós temos o segundo, que é aquilo que eu chamo de infantilidade teológica ou religiosa de grande parte do laicato. Nós temos duas formas de formar o laicato. Dar uma formação que capacite o nosso povo a conhecer a sua fé e a ter a capacidade de ser, por assim dizer, autônomo dentro da igreja, ou damos uma formação que é uma espécie de adestramento dos fiéis. Muita gente me envia muitos vídeos de alguns padres na internet, mesmo na TV, e aquilo que a gente percebe é uma espécie de adestramento do laicato, ou seja, vocês têm que pensar assim,
a igreja diz isso, vocês não podem questionar, se vocês questionam, vocês estão caindo fora da igreja, papapá, papapá. Quer dizer, não capacitam as pessoas a pensarem, não capacitam as pessoas a terem um senso crítico. Isso não é formação, isso é adestramento, isso a gente faz com os animais, a gente não tem que adestrar as pessoas, a gente tem que formar as pessoas. Jesus veio para que todos fôssemos livres e a liberdade de pensamento, ela é querida pela igreja hoje. Apesar de ter sido condenada no passado, tanto que em alguns momentos isso foi condenado praticamente com a morte, e até o começo do século XX, ainda Pio X dizia que nós não podíamos afirmar categoricamente a liberdade de pensamento, o Concílio Vaticano II já compreendeu isso de outra forma. E todos temos liberdade de pensarmos e de expressarmos. Porque todos os batizados, exercemos o munus profético, ou seja, todos nós temos a missão de anunciar o evangelho no mundo e por isso nós temos que também ter a capacidade de pensar por nós mesmos. E nesse sentido, termino aqui dizendo, são dois grandes empecilhos, o clericalismo e esta infantilidade religiosa de uma parte do nosso laicato que, adestrado, se contenta em não conhecer o Evangelho de Jesus, mas apenas com algumas formas devocionais muito frágeis e acaba deixando, evidentemente, que o clericalismo se espalhe com mais força dentro da igreja. Nós temos que bater de frente nesses dois problemas para que possamos ter uma igreja que entre de cheio no percurso sinodal.